Bem-vindos ao canal Caminho de Oração. Hoje, mergulharemos nas páginas do livro de Gênesis, a fundação da história e das origens divinas. Prepare-se para uma incrível jornada que nos levará desde o início da criação até a formação do povo de Israel. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é um relato fascinante sobre a criação do mundo e da humanidade, além de abordar muitos eventos históricos importantes. O nome Gênesis significa origem ou começo, e o livro apresenta as bases para a compreensão da história do povo de Israel. O livro começa com a descrição da criação do mundo em 6 dias, onde Deus separa a luz das trevas, cria os céus, a terra, os mares, a vegetação, o sol, a lua e as estrelas, os animais e finalmente o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Deus coloca o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden, e lhes dá autoridade sobre todas as criaturas. No entanto, o pecado entra no mundo quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como consequência do pecado, eles são expulsos do Éden e enfrentam as consequências do trabalho árduo, sofrimento e morte. A partir desse momento, a humanidade começa a buscar seu próprio caminho e se afasta de Deus. Gênesis também registra a história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, onde a inveja e o descontentamento levam ao primeiro assassinato. A história de Noé e o dilúvio também é contada, onde Deus decide destruir a humanidade devido à sua corrupção, mas salva Noé e sua família, que construíram uma arca para abrigar os animais. Além disso, Gênesis relata a história de Abraão, um homem de fé que recebe uma promessa de Deus de se tornar pai de uma grande nação. Abraão obedece a Deus e, eventualmente, tem um filho chamado Isaque. Mais tarde, Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó, que lutam pelo direito de primogenitura e lançam as bases para a formação das 12 tribos de Israel. Gênesis também narra a história de José, filho de Jacó, que é vendido como escravo por seus irmãos, mas alcança uma posição de poder no Egito. José se torna um famoso administrador e é capaz de ajudar sua família quando eles sofrem com a fome na terra de Canaã. Além das histórias mencionadas anteriormente, o livro de Gênesis também aborda outras narrativas e personagens significativos. Uma delas é a história de Jacó, que recebeu uma visão de uma escada que alcançava o céu e recebeu uma promessa de Deus de que sua descendência seria numerosa. Jacó foi enganado por seu tio Labão, casando-se primeiro com a irmã de sua amada Raquel e posteriormente com ela também. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, incluindo José, que desempenhou um papel crucial mais adiante na história. A história de José continua com a traição e a venda de José como escravo por seus irmãos, que o levam ao Egito. Lá, ele passa por inúmeras adversidades, mas Deus o abençoa com habilidades de interpretação de sonhos, o que o leva a ganhar a confiança do faraó e se tornar um alto funcionário do governo. Posteriormente, uma grande fome atinge a terra de Canaã, e os irmãos de José vão ao Egito em busca de alimentos. José finalmente se identifica para seus irmãos e os perdoa, e sua família se muda para o Egito, onde eles florescem como uma nação. Gênesis também registra a história de Abraão e sua descendência em relação à promessa de Deus de lhes dar uma terra para habitar. Os filhos de Jacó, posteriormente chamados de Israel, se multiplicam amplamente no Egito e são oprimidos como escravos pelos reis do Egito. No entanto, Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia. Através de uma série de pragas milagrosas enviadas ao Egito, Deus convence o faraó a liberar os israelitas. O Êxodo é registrado no livro de Êxodo, a continuação de Gênesis. Em resumo, o livro de Gênesis tem um papel importante na Bíblia como a fundação da história e do plano de Deus para a humanidade. Ele nos apresenta a criação do mundo, a queda do ser humano no pecado, a promessa de Deus a Abraão, a formação de Israel e as histórias fascinantes de personagens como Adão e Eva, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Essas histórias revelam lições sobre a importância da fé, obediência, perdão e confiança em Deus, e estabelecem as bases para a continuação da narrativa bíblica nos próximos livros. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Caminho de Oração
para não perder nenhum episódio desta série incrível. Envolva-se nessa jornada de fé e conhecimento enquanto exploramos as origens divinas do nosso passado.